Hoje nós vamos bater um papo super legal sobre diabetes em cães e gatos, uma doença grave, silenciosa que seu animal pode ter e você nem ficar sabendo. E outra pergunta que a gente vai responder é se realmente o xixi dos pets podem ter formiga ou se isso é um mito. Tá curioso? Então vem com a Zoomédica. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário aqui da Zoomédica e existem diferentes tipos de diabetes em pets. Hoje nós vamos conversar sobre diabetes mellitus e a gente dividiu o vídeo hoje nos seguintes tópicos. A gente vai falar um pouco sobre a diabetes mellitus e o pâncreas, fazer uma breve introdução da doença e também do órgão mais importante dela. O segundo tópico são as causas e os fatores que geram predisposição ao animal ter diabetes. Isso explica o motivo de seu animal ter doença e também quais raças ou mesmo sexo tem mais predisposição a desenvolvê-la. Os sintomas ou os sinais clínicos, e esse tópico é de extrema importância, pois vamos te passar os sinais para desconfiar se seu animal tem a doença, já que, como falamos, ela é silenciosa. O penúltimo tópico é o diagnóstico, ou seja, como a gente bate o martelo e fala que o animal tem diabetes. E por último, o tratamento, já que manter os níveis de glicose é importante para a sobrevivência, pois a glicose é o principal combustível utilizado no sistema nervoso. Por esse motivo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, dar o like que ajuda muito a gente aqui no canal. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a diabetes mellitus e o pâncreas. A diabetes mellitus é uma endocrinopatia, ou seja, uma doença do sistema hormonal muito importante na clínica veterinária, por se tratar de uma doença comum em cães e gatos e tem maior incidência em animais obesos e que hoje tem aumentado muito a quantidade desses animais mais cheinhos ou gordinhos nos atendimentos. E não dá para falar em diabetes sem citar o pâncreas. E o pâncreas, que é esse órgão amarelo minúsculo, mas de extrema importância, que está aparecendo aí na foto, é responsável pela produção de insulina, do glucagon, da somatostatina e do polipeptídeo pancreático e de muitas outras substâncias. E a principal molécula que a gente vai falar hoje é a insulina. E essa molécula, que é a insulina, é responsável pela regulação da glicemia, ou seja, ela regula o nível e a quantidade de açúcar presente no sangue do seu animal. E diversas partes do corpo dos pets realizam o processo de respiração aeróbica, que é o processo utilizado para a produção de energia, e isso mantém o animal vivo. Esse processo utiliza essa glicose como fonte de energia, ou seja, é a insulina que leva a molécula de energia para dentro da célula. A insulina, levando essa molécula para dentro da célula, ela é destruída e gera produção de energia, que mantém o animal vivo. E para a glicose entrar nas células, elas possuem receptores, como se fossem fechaduras de porta para receber a insulina, que quando acionados abrem canais de membrana celular para a entrada da glicose presente na circulação sanguínea. E a glicose, então, pode ser usada. É como se fosse, pessoal, chave e fechadura. A insulina seria a chave, que seria essa minha mão cerrada, e a superfície da célula tem o receptor, que é essa minha mão aberta. A insulina vai nessa fechadura, abre a célula, a glicose então entra e dentro da célula essa glicose é transformada em energia. E existem dois tipos de diabetes mellitus, a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é resultado da incapacidade das ilhotas pancreáticas em secretar insulina. Isso faz com que os animais não respondem ao aumento da quantidade de açúcar no sangue com a liberação de insulina. Já a tipo 2 resulta da ação deficiente da insulina nos tecidos, causando aumento do nível de açúcar no sangue, urina com açúcar e sinais clínicos clássicos de urinar muito, beber muita água, alimentar muito e perder peso. E tudo isso faz com que haja uma alta concentração de glicose sanguínea e uma concentração de insulina normal ou elevada, existindo então liberação atrasada da insulina após o estímulo de glicose. Então a tipo 1
1, o defeito está no pâncreas, então ele não consegue secretar insulina. A tipo 2, o pâncreas consegue secretar insulina, mas essa insulina não consegue pegar a glicose e transportar para as células, já que ela é liberada muito tempo depois que acontece o aumento do nível de açúcar no sangue. E essa deficiência de insulina faz com que os músculos, a gordura corporal e o fígado não consigam mais captar glicose do sangue para produzir energia, que não é aproveitada e acaba acumulada na circulação sanguínea. E é justamente por isso que o nível de açúcar no sangue aumenta. Agora que vocês entenderam um pouco sobre a doença e também sobre esse órgão que é tão minúsculo e essencial para a vida, que é o pâncreas, a gente vai conversar um pouco sobre as causas e os fatores que predispõem o animal a ter diabetes. A etiologia ou a causa da diabetes mellitus é multifatorial, ou seja, pode estar relacionado a várias causas. E existem diversos fatores que predispõem ao desenvolvimento da doença, sendo os mais importantes a pancreatite, que seria a inflamação do pâncreas, a insulinite imunomediada, que seria um processo de destruição pelo próprio sistema de defesa do animal das células pancreáticas produtoras de insulina, ou seja, nessa doença as células que produzem insulina são destruídas. A obesidade, que nós já falamos, é outro fator que predispõe o animal a ter essa doença. E além desse fator, a gente pode destacar infecções, antagonismos hormonais, doenças como insuficiência renal, ou então problema de coração, medicamentos, que seriam glicocorticoides, aloxano, ou seja, medicação animal em casa por conta própria, dependendo do medicamento, pode gerar diabetes. A amiloidose, que é o depósito de proteínas insolúveis no pâncreas, a hiperlipidemia, que é o aumento de gordura no sangue, e a predisposição genética. E quando eu falei que uma das causas é antagonismos hormonais, são as doenças ou alterações do próprio corpo, como hiperadrenocorticismo, acromegalia ou o próprio DIES, que é a fase do cio da cadela e da gata, podem atuar contra a insulina. Por isso tem esse antagonismo, não deixando a insulina agir. Agora que a gente sabe as causas, vamos passar pelos fatores de predisposição. Então as fêmeas são 2 vezes mais predispostas que os machos devido ao antagonismo crônico à insulina desenvolvido especialmente durante o diestro. Então tanto a gata como a cadela são mais acometidas que os machos justamente por causa do cio. E se você quer saber tudo sobre o cio da cadela e da gata, eu vou deixar os 2 cards aqui onde a gente aborda lá detalhadamente o cio dessas 2 espécies. Confere lá que o vídeo ficou muito bom. E cães de pequeno porte apresentam uma maior incidência em desenvolver a doença, como Poodle miniatura, Tekel, Schnauzer, Cairn Terrier e Beagle. Mas lembrando que todas as raças, além dessas, podem ser afetadas, e até animal sem raça definida. E a maioria dos animais apresentam a doença entre 4 a 14 anos de idade. E quando você descobre a doença, os primeiros 6 meses são decisivos para o controle dela, já que existem estudos que relatam que há mortalidade de quase 50% dos cães diabéticos, que as principais causas de morte são decorrência de cetoacidose diabética severa, ou então por doenças concomitantes como insuficiência renal e pancreatite, ou por tratamento inadequado. E a prevalência de diabetes mellitus em cães e gatos vem aumentando muito nos últimos anos. E uma das causas deste aumento é atribuída à maior prevalência de obesidade nos animais. A diabetes é bastante comum em cães, acometendo cerca de 5% dessa espécie que frequentam clínicas ou hospitais veterinários. Em gatos, a diabetes mellitus é menos frequente. E a diabetes mellitus tipo 1 é considerada rara em gatos. E aproximadamente 80% dos felinos diabéticos sofrem com a diabetes mellitus tipo 2. Vamos passar então para os sintomas ou sinais clínicos. E devido ao aumento da concentração de glicose na corrente sanguínea, a capacidade das células tubulares renais em absorver a glicose é extrapolado. E isso resulta em glicosúria, ou seja, açúcar na urina.
E isso responde a pergunta que a gente fez lá no início do vídeo. Sim, xixi de cachorro ou de gato com formiga pode ser um sinal de diabetes. Não quer dizer que é, mas pode ser um sinal e merece atenção e investigação. Já que com açúcar na urina, ela fica adocicada, que atrai as formigas. Um outro sinal de diabetes é o animal urinar muito. E o nome técnico para isso é a poliúria. E essa poliúria acontece pelo aumento de glicose na urina, ou seja, aumenta a glicose na urina, gera poliúria. Essa poliúria, que é urinar muito, leva o animal a ficar desidratado. E o que ele faz com a desidratação? Bebe muita água. Então isso é outro sinal de diabetes em cães e gatos. Ou seja, beber muita água é uma simples resposta do organismo de modo compensatório para prevenir a desidratação. E como eu falei diversas vezes aqui no vídeo, a diminuição de glicose nos tecidos causa perda de peso, já que o corpo, como não pode usar glicose para produzir energia, vai queimar proteínas e gorduras para a obtenção dela. E é por isso que ele perde peso. E o animal também come muito. Isso é resultado na incapacidade da glicose em entrar na célula do centro de saciedade, já que não tem insulina para transportar ela. Ou seja, o animal não fica saciado e come muito. Outra alteração também é o hálito do animal. Ele fica parecido com acetona, que é um cheiro diferente que a gente está acostumado. Isso acontece porque o animal com deficiência de insulina gera uma utilização deprimida da glicose, ou nem utiliza ela, e ele fica forçado, como a gente já falou, a mobilizar depósito de gordura corporal para fornecer energia para a função das células. E a utilização dessa gordura como fonte de energia produz esse hálito diferente que você consegue sentir em casa. E como o animal utiliza muita gordura, ele tem uma hiperlipidemia, ou seja, muita gordura no sangue. Caso ele fique assim por muito tempo, teremos efeitos degenerativos sobre os vasos, que culminam com uma morte dos tecidos e órgãos envolvidos. Resumidamente, a gente pode falar que os sinais clínicos mais comuns do paciente com diabetes são os 4 P's: poliúria, polidipsia compensatória, polifagia e perda de peso. E os tutores que queixam que o animal passou a urinar dentro de casa ou apresentou uma cegueira repentina devido à formação de catarata, saiba que ela também é uma complicação muito comum do cão diabético. Acúmulo de gordura no fígado é outra alteração e ocorre devido à exagerada mobilização de gordura e, consequência disso, causa aumento do volume do fígado. E cães e gatos são tipicamente resistentes ao desenvolvimento de aterosclerose, mas essa alteração já foi relatada em estudos com cães diabéticos. E os principais sinais são esses que eu falei, mas cerca de 10% dos gatos, além deles, têm sintoma neurológico, que se manifesta com fraqueza dos membros posteriores, diminuição da capacidade de saltar, e eles ficam na postura plantígrada. E o que é isso, essa postura plantígrada? É um animal anda diferente, ele coloca muita parte da pata no chão, como aparece para vocês na foto. E além de todos esses sinais, os pets podem ficar mais letárgicos, ou seja, mais devagares, mais lerdos. Vamos passar então para o diagnóstico. E para chegar no diagnóstico é importante a realização de uma ótima avaliação do veterinário em todos os animais com suspeita de diabetes, a fim de detectar os sinais que relatamos anteriormente. E muitas vezes o motivo da consulta é devido ao aparecimento de alguma complicação da diabetes mellitus, sem que previamente tenham sido detectados os sinais típicos da doença, que foram os sinais que a gente passou anteriormente. O que a gente deve buscar para diagnosticar o cão ou gato diabético é a presença de sinais, que são aqueles 4 P's que eu falei: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, associada ao aumento de açúcar no sangue. Por esse motivo, além do veterinário ter que examinar completamente o animal, você ter passado as informações corretas para ele do que ele está apresentando, a gente deve sim fazer exames de sangue e de urina para confirmação. E só para vocês terem ideia, o nível normal de glicose no sangue
de cão é de 65 a 118 miligramas por decilitro e gato 73 a 134 miligramas por decilitro. E o exame de glicemia, pessoal, é super barato, custa mais ou menos R$29 e pode auxiliar muita gente no diagnóstico da doença. Por isso é de extrema importância sempre focarmos em prevenção e realizar check-ups periódicos. Imagina você salvar a vida do seu animal por apenas R$29. Vale a pena fazer. Agora o último tópico do vídeo para fechar com chave de ouro é o tratamento. E as opções terapêuticas são semelhantes àquelas disponíveis na medicina humana e incluem aplicações de insulina, normalmente administrada 2 vezes por dia, em intervalos de 12 em 12 horas. Modificações na dieta, ou seja, adição de fibras, redução de gorduras, redução de açúcar e elevação dos níveis de proteína, a redução de peso em animais obesos, através de exercícios físicos, medicamentos hipoglicemiantes, ou seja, que diminuem a concentração de açúcar no sangue, e a castração de fêmeas não castradas. Isso também é importante para tratar diabetes. E se em último caso a gente não puder castrar a cadela, a gente pode utilizar uma substância que se chama a glepristone. Ela é antagonista da progesterona, que por sua vez é antagonista da insulina. Como esse medicamento compete com a ação da progesterona, a insulina então consegue agir melhor. E por falar em castração, vou deixar um card aqui para vocês sobre castração em cadelas e gatas fêmeas, para você entender melhor como é durante, antes e depois do procedimento. Se seu animal for diabético, a castração é necessária para controlar o nível de açúcar no sangue. E sobre a dieta, é importante, como eu falei, aumentar o nível de fibra, porque quando o animal ingere mais fibra, o pico de glicose no sangue, ou seja, o nível de açúcar no sangue reduz, que auxilia no tratamento. Sobre a administração de insulina, existem 2 tipos de insulina para serem utilizados nos animais. Tem a NPH e a regular. E atualmente a insulina NPH é a forma mais utilizada. Após a administração embaixo da pele, ou seja, subcutânea, o início da ação ocorre aproximadamente 1 a 3 horas. O pico sanguíneo acontece por volta de 4 a 8 horas depois da administração e a duração total do efeito é de 12 a 24 horas. Então a NPH é ideal utilizar quando a diabetes está controlada. Já a insulina regular é a terapia de escolha para casos de cetoacidose diabética, ou seja, nos casos mais graves e que existem necessidade grande de abaixar o açúcar rápido no sangue, já que essa insulina possui ação rápida e potente. A meia-vida dela, que é a quantidade de tempo característica de um decaimento da concentração do medicamento no sangue, administrado pela via muscular, é de 2 horas. Essa insulina, então, que é a regular em baixas doses, é efetivo e seguro no tratamento de cetoacidose diabética. E lembrando, pessoal, que o tratamento com insulina não é indicado em cães e gatos com doença subclínica, ou seja, naqueles animais sem manifestação de sintomas ou sinais clínicos. Iniciar um programa de exercício diário ajuda a promover perda de peso e reduzir as concentrações de glicose no sangue. E a gente vê que o tratamento deu certo, chegou ao seu objetivo a partir do momento que o animal fica num peso adequado e melhora aqueles sinais clínicos que eu falei anteriormente, que seria aumento da quantidade de ingestão de água, aumento da quantidade de que ele urina, comer muito e a perda de peso. E tudo isso juntamente com a prevenção da cetose ou hiperglicemia, já que o principal objetivo do tratamento é a diminuição dos sinais clínicos, pois não existe cura para essa enfermidade. E esse paciente, que é um animal diabético, seja cão e gato, precisa de acompanhamento médico o resto da vida e de check-ups periódicos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, fica aqui meu convite mais uma vez para se inscrever no nosso canal do YouTube e aguardar sempre por mais vídeos, já que a gente sempre vai fazer conteúdo de qualidade para gerar mais saúde e longevidade para os seus animais. Forte abraço para todo mundo e tchau!